O cidadão pode evitar esse tipo de crime utilizando a internet, utilizando os meios tecnológicos e as redes sociais com muita cautela, pensando antes de digitar, pensando antes de publicar suas informações. E sempre que alguém entra em contato por intermédio de redes sociais, tendo o cuidado de saber que nem sempre aquela pessoa que aparece na foto realmente é a pessoa que está mantendo contato por intermédio daquela rede social. Realmente muitos criminosos se passam por outras pessoas, criam uma relação de intimidade, muitas vezes utilizando técnicas de engenharia social baseadas na manipulação das emoções da vítima e convencem pessoas a enviarem fotos íntimas e a partir daí tem início esse tipo de fraude praticada principalmente pelo Facebook e pelo Instagram. Tenho falado que esse tipo de fraude tem 3 fases. Na primeira fase destas fraudes, o criminoso se passa por um familiar daquela pessoa que manteve contato com a vítima, afirmando que aquela pessoa era menor de idade. Então o criminoso fala que é um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um irmão, um avô, uma avó. Diz que aquela pessoa que manteve contato com a vítima seria menor de idade e que aquela pessoa ela estaria muito abalada pelo fato da vítima ter mandado alguma foto para ela. Em um momento seguinte, ele passa a extorquir dinheiro da vítima para que ele não procure a polícia. Caso essa estratégia não funcione, e em alguns casos, mesmo depois que essa pessoa realiza o pagamento daquele valor solicitado, outra pessoa entrará em contato com a vítima, se passando por policiais, inclusive usando fotos de policiais, usando logotipos da polícia, informando ser um policial que na verdade não é um fato verdadeiro, né? Não é um fato que não se trata de um policial, trata-se de um criminoso utilizando a foto de um policial. E esse suposto policial, ele também pede dinheiro para a vítima, ou ele tenta convencer essa pessoa a realizar algum pagamento para aquela pessoa que entrou inicialmente em contato com a vítima. E muitas vezes, se isso não funciona, eles passam por uma terceira fase do golpe. Isso não quer dizer que na primeira fase muitas vezes ocorreu o pagamento, na segunda fase ele pagou ainda e na terceira fase ainda querem mais dinheiro. Nessa terceira fase, muitas vezes, quando não funcionou o contato com o suposto familiar da vítima, da criança, do adolescente, não funcionou o contato feito pelo policial, nesse caso eles ameaçam aquela vítima que eles entrarão em contato com seus familiares e apresentarão cópia dos diálogos, cópias das fotos enviadas, vídeos, eventualmente, que aquela pessoa tenha ligado a webcam, e a vítima muitas vezes fica com muito medo e acaba realizando o pagamento. Mas temos orientado as pessoas a nunca pagarem nada, nunca paguem nada. Não deve ser feito nenhum pagamento. Podem ter certeza, sempre que ocorre um pagamento, depois de pouco tempo, o criminoso novamente entrará em contato para pedir mais dinheiro. E essa é uma característica da extorsão. Isso nunca acaba até que a polícia seja contatada. Um outro ponto também relevante, sempre que isso acontece, é que temos recomendado que a pessoa
exclua todas as suas redes sociais. Mude o número do WhatsApp para não ser mais importunado por essas pessoas. Mas nunca realize o pagamento e cautela sempre para evitar qualquer situação dessa natureza. O cidadão que sofre qualquer crime dessa natureza, ele deve imediatamente procurar uma delegacia de polícia, qualquer delegacia de polícia, ou até mesmo procurar a delegacia eletrônica, acessar o site da delegacia eletrônica para registrar essa ocorrência. Agora, um ponto importante que muitas vezes acaba sendo necessário se deslocar até uma unidade policial em razão da necessidade de ser feita a coleta da evidência digital, a coleta da conversa, a coleta seja a conversa pelo WhatsApp ou por uma outra rede social como Facebook ou Instagram, na delegacia de polícia. Temos recomendado que, independente da vítima apresentar ou não unilateralmente as evidências do crime, que na delegacia de polícia também seja feita essa coleta, seja acessado o dispositivo e esse conteúdo seja impresso pelo policial. E ele documente isso, ele assine um termo no sentido de que ele imprimiu esse conteúdo que será juntado ao procedimento investigativo, geralmente ao inquérito policial ou ao termo circunstanciado ou no âmbito do inquérito policial, na medida cautelar. É muito importante também aquele que procura uma delegacia de polícia, ele tem que apresentar o maior número possível de informações, inclusive formas de contato, como o criminoso entrou em contato com ele, se foi pelo Facebook, quais foram os perfis usados para isso, se foi pelo Instagram, mesmo, se ele utilizou, por exemplo, números de telefone vinculados ao WhatsApp, cabe apresentar cada um desses números, documentar também, se for por ligação, o horário da ligação, quando a ligação foi feita, quando a ligação encerrou, a duração da ligação. Caso tratar-se de uma mensagem, é importante que o policial realize a exportação da mensagem para o e-mail da delegacia, para que seja feita a coleta por essa ou por outras ferramentas tecnológicas que têm o objetivo de promover a coleta de evidências digitais. Então isso aí acaba sendo um ponto muito importante, muito relevante. A partir das informações entre as comunicações mantidas pela vítima com o criminoso, pode ser feito um afastamento do sigilo, isso relacionado ao meio utilizado para eles se comunicarem. Então esse aspecto é muito importante. Temos também ressaltado a importância de manter essas evidências até o momento que o cidadão procura a delegacia de polícia, que essa coleta ocorra o quanto antes, porque muitas vezes o criminoso pode tentar apagar essas evidências, então isso também pode vir a ocorrer. E depois que o cidadão faz isso, depois disso, temos sugerido também que ele apague as suas redes sociais. E antes de apagar as redes sociais, temos sugerido que o cidadão, depois que ele procura a delegacia de polícia, depois que o policial coleta essas evidências, é importante bloquear o criminoso em todas as redes sociais utilizadas pelo criminoso para ameaçar a vítima, bloquear ele em todas essas redes sociais. E depois disso, excluir as suas redes sociais por um tempo, mudar o número do WhatsApp e, a partir disso, quando ele voltar, depois de alguns meses, quando essa vítima volta às redes sociais depois de alguns meses, o criminoso muitas vezes não vai mais contatá-lo e não vai mais ameaçá-lo. Um outro ponto também importante é que o criminoso ele utiliza as redes sociais da vítima, como por exemplo o perfil do Facebook da vítima, para saber quem é a esposa da vítima, ou quem é o marido da vítima, quem é o pai, a mãe, o irmão, e ele utiliza essas informações também para ameaçar essa pessoa. Então é importante
que a configuração de privacidade das redes sociais, que essas configurações de privacidade sejam sempre habilitadas para que as publicações sejam vistas apenas pelas pessoas que são amigos dessa vítima, desse cidadão que utiliza as redes sociais. Então, apenas os amigos podem ver as suas publicações. Essas publicações não devem ser expostas para qualquer pessoa. Aquele cidadão que se coloca em uma situação dessa natureza, ele coloca em risco a sua reputação, ele coloca em risco a imagem que as pessoas à sua volta têm dele. Muitas vezes, esse criminoso, ele acaba entrando em contato com familiares, com amigos, com colegas de trabalho. Por mais que esses fatos sejam mentirosos, por mais que muitas vezes nada disso aconteceu, mas isso pode representar sim um prejuízo à reputação daquele cidadão. E por isso que é tão importante que ele procure o auxílio da polícia imediatamente, que ele bloqueie esse perfil, que ele denuncie o perfil, que ele peça para seus amigos e familiares também denunciarem o perfil. A partir dessas denúncias reiteradas a esses perfis, geralmente essas redes sociais, elas tiram do ar os perfis. E também é muito importante que tome muito cuidado com todo o contato dessa natureza. Sempre que alguém entra em contato, se oferecendo para mandar fotos íntimas e pedindo fotos íntimas, não tenha nenhum contato dessa natureza, não acredite nesse tipo de conversa, saiba que geralmente trata-se de golpe, saiba que geralmente trata-se de criminosos que estão usando as fotos de outras pessoas e querem extorquir dinheiro ou, em alguns casos também, inventar determinadas histórias para convencer a vítima a fazer transferências. O chamado Dom Juan virtual é muito comum. Pessoas que seduzem as vítimas, inventam histórias, principalmente pessoas que falam que estão em outros países. Depois falam que estão mandando dinheiro, determinadas quantidades de dinheiro, que estão mandando joias. E depois de um tempo a pessoa fala que é necessário pagar um determinado imposto e convencem a vítima a realizar determinada transferência. Então, nunca acreditar em nada nesse sentido. Precisando de qualquer auxílio, sempre procurar uma delegacia de polícia, seja a delegacia eletrônica, seja a delegacia do seu bairro. Sempre, em qualquer delegacia de polícia, existirá um policial preparado para conversar, para registrar a ocorrência e proceder à coleta das evidências. Esse tipo de reflexão sobre a utilização dos meios tecnológicos, sobre os riscos das redes sociais, isso tem que fazer parte do cotidiano das famílias. As pessoas devem conversar mais sobre isso. Isso não deve ser tabu. As pessoas devem conversar para entender os riscos, para entender que não vale a pena oferecer esse tipo de imagem, esse tipo de conteúdo, e também para que as pessoas compreendam que a utilização da internet, dos meios tecnológicos, ela pode ser feita de forma muito benéfica ou de forma muito maléfica, depende como que isso é feito. Temos defendido sempre a educação digital das pessoas, que é a conscientização sobre o uso ético e seguro dos meios tecnológicos. Então, que as pessoas possam conversar no ambiente familiar, no ambiente religioso, no ambiente profissional, sobre isso, sobre como utilizar esses meios tecnológicos com segurança, sobre os principais riscos e sobre como fazer uma utilização sadia destes recursos.